Olá, tá tudo bem? Eu queria hoje compartilhar sobre o Espírito Santo, aqui na Palavra de Deus. Então, de João, no capítulo 14, do 15 ao 21, diz assim: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, porque Jesus também nos consola, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis. Vós quem andava com ele, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Então, a questão é a presença do Espírito, do Pai e do Filho, o Consolador, que ele deixou aqui na função de nos consolar, de nos confortar, de habitar dentro de nós. O que mais aqui? João também, eu li, foi João 14, né, do 15 ao 21. Agora, João 16, do 7 ao 11, diz: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele explica aqui: do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque eu vou para o Pai, e vós não me vereis mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Quem é o príncipe desse mundo? Satanás, o inimigo. Então, não tem a menor possibilidade de quem tem o Espírito Santo ter medo dessas coisas, porque Jesus não enganou ninguém. Ele disse que o mundo jaz no maligno. Isso é um fato. Isso nós vemos aí, as obras dele de destruição do ser humano. Pega quem Deus criou príncipes e princesas e transforma no que a gente vê, pessoas totalmente sem alma, sem brilho, sem direção, crise existencial, enfim. Então, essa é a função do Espírito Santo, não é a única função, tem várias coisas aqui, é uma pessoa. E Romanos 8, 26 e 27 diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele sofre. Então, ele não é um computador, o computador não sofre, não tem sentimento. O Espírito Santo, ele tem sentimento, porque nós temos o livre-arbítrio e ele sofre quando nós usamos esse livre-arbítrio para fazer coisa errada. O nosso corpo é templo dele, então tudo que nós fazemos com este templo aqui, então fica difícil, porque a gente pensa que nosso corpo é o nosso templo, mas não é bem assim não, né? E o que mais temos aqui? E ele também assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos nem orar direito, isso é um fato. Fazemos orações insensatas. Tipo, se não me curar, não existe. Eu pedi, sabe, como se ele fosse o garçom, o empregado. E não é assim, ele é um objeto de uso. Então, também não é bem isso não. Outra coisa aqui, o fruto são 9, né? Resultados, quer dizer, o fruto de quem tem o Espírito Santo. Então, o fruto aqui está significando resultado. Então diz aqui em Gálatas 5:23, mas o fruto do Espírito é amor, gozo,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, o Espírito Santo passou a habitar em você. E como é que a gente sabe? Já que espírito a gente não enxerga. Então, espírito, a evidência de que esse espírito está dentro de você é que você passa a ser uma pessoa pacífica. Você não toca fogo no parquinho. É uma pessoa longânima, ou seja, você demora a tomar atitudes drásticas com alguém. Você passa a ser uma pessoa mais bondosa, benignidade, fidelidade. Você passa a ser um amigo fiel, um esposo fiel, um namorado fiel. Domínio próprio, quer dizer, eu sou colérica, então, de temperamento colérico. Então, se o Espírito Santo está dentro de mim, eu já não sou tão assim. Eu tenho domínio próprio. Tem horas que a vontade é mandar uma pessoa, principalmente quando eu atendo crente mau caráter. A vontade é outra. A natureza terrena manda eu fazer umas coisas que, se eu tiver o Espírito Santo aqui, eu não vou fazer o que minha carne está mandando eu fazer. Então, e nisso aí eu não perco a minha razão. Eu consigo dominar a situação. Agora, fruto, a gente acabou de falar do fruto do Espírito Santo. Agora, os dons do Espírito Santo, que 1 Coríntios 12:7 diz que ele dá a cada um é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum do corpo de Cristo, que é a igreja, né? Então, também são 9 dons: sabedoria, conhecimento, fé, dom de curar, poder para operar milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedades de línguas e interpretação de línguas. Então, ele dá a cada um. Então, em nenhum momento aqui eu encontrei que quem tem o Espírito Santo sapateia, rodopia, cai no chão, assopra. Não está incluído aqui nessas coisas da Bíblia não, tá? Então, de onde vem essa tal manifestação espiritual de rodopiar, sapatear, falar em línguas sozinho sem que ninguém interprete? Está vindo da própria imaginação do crente, tá bom, gente? Então, quando você que está achando que poder de Deus está nesse meio aí de gritos, perdão, se você acha que poder de Deus está nesse meio, biblicamente você está errado, tá? Porque esse meio que sapateia, que rodopia, que vê isso, vê aquilo, que só presta, a única coisa que prega é que tem cabelo no inferno, que tem isso, que tem aquilo, não. O diabo não vai deixar de botar uma vida para botar cabelo e saia lascada e batom e brinco. Não, não. Cada milímetro, cada metro cúbico lá vai ser para colocar os seguidores, ele e os seguidores dele. Deus, no final das contas, que não é agora, ainda não chegou o tempo, vai colocar lá o inimigo, os anjos dele e os adoradores dele, certo? Então, por enquanto, ainda não tem ninguém lá. É isso, gente. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, intercede por nós, nos acompanha, ele habita em nós, ele nos capacita a sermos pessoas melhores. E não é função dele, nem dos anjos. Então, de quem é a função de sapatear, rodopiar, gritar, entregar mistério, entregar profecia e falar em língua esquisita e não ter interpretação, ou ele próprio interpreta? Não é da Bíblia, tá? Se você quiser continuar acreditando nisso, você tem esse direito.
mas dizer que é de Deus, não, tá bom? Então é isso por hoje. Fica na paz do Senhor.